Como se aposentar com dividendos e não depender do INSS? Se você não me conhece, sou o professor Diego Mota e aqui eu te ensino a investir e lucrar na Bolsa de Valores com dividendos, sem medo de perder dinheiro. Se você é novo por aqui, já começa a me seguir, deixar seu like e vamos embora que hoje tem um conteúdo muito bom, muito legal, que eu vou trazer cálculos práticos mesmo, na verdade que eu fiz lá em 2016, aplicando meu método de investimento, o método leitura de mundo, né? Eu e os meus alunos estão aplicando. Então vou trazer para você mais na prática os cálculos de dividendos para você se aposentar e não depender do INSS, hein? Sabemos que o INSS, infelizmente, né, já tem uma baita, né, uma remuneração muito baixa, né, muito baixa mesmo, e ainda tem uma questão ainda de corrupção e etc. Então, para você não depender do seu INSS, então você aqui pode viver de dividendos. É isso que eu desejo para você, né, o que eu vivo hoje, mas também para você, principalmente que está pensando em aposentadoria. Eu ainda estou muito tempo ainda longe ainda de me aposentar, mas, né, teoricamente ainda já tenho em dividendos minha aposentadoria. Então, vou trazer para você cálculos práticos para que você possa começar a investir aplicando o método de investimento leitura de mundo que eu e os meus alunos estão aplicando, né, entendeu? O site professordiegomota.com.br/resultados. Ali eu mostro os resultados na rentabilidade dos meus alunos aplicando o método leitura de mundo. E eu não vou sem mais delongas, né? Então já deixa o seu like, se inscreva no canal. Eu vou trazer para você aqui uma planilha onde na parte prática mesmo que eu fiz, né, trouxe aqui um recorte, né, dos meus investimentos lá em 2016, para você ver o que aconteceu lá em 2016. E olha que nós estávamos vivendo uma questão de crise também, na época ali estava ali na transição, né, tivemos o impeachment da presidente Dilma, aquela coisa toda. Então assim, vimos alguns anos atrás uma crise hídrica também, então assim, uma situação bem complicada também no cenário, né, macroeconômico. Mas eu queria trazer para vocês aqui o que que eu estava investindo naquela época, né, um recorte, na verdade, não é tudo, mas um recorte. Aqui no caso é mais nenhuma indicação de compra ou venda de ativos, é muito mais para uma questão de estudo. Vou trazer um recorte para você. Para quem não sabe, o método leitura de mundo se define como, né? Separamos em defesa, meio campo e ataque. Não é isso? Então, quem já conhece o método leitura de mundo sabe que a gente separa ali, tem né, a defesa, meus zagueiros, que é setor bancário e setor elétrico, né? E o meu meio de campo são o quê? São empresas que se adaptam a cenários, por exemplo, cenário de economia interna indo bem, consumo interno indo bem, né? Por exemplo, setor de varejo, setor de seguros, né? E também nós temos o quê? As dolarizadas também, que se adaptam a cenários de dólar alto, então assim, exportadoras principalmente. E o meu ataque são aquelas pimentinhas, que são aquelas empresas normalmente small caps, que ninguém tá vendo, mas tem aquele grande upside, né? No meio de campo e na defesa, até espero dividendos. Na minha defesa, desculpa, no meu ataque, nem tanto assim. Ok? Então, vou trazer uma carteira real que eu tinha lá em 2016, até fiz esse estudo que puxei. Claro, tinha outras coisas mais, mas senão teria muita coisa aqui no conteúdo, né? Então, iria atrapalhar um pouco os estudos. Mas eu trouxe um recorte interessante, eu acho que vai dar para vocês dar a parte lúdica, muito interessante para vocês terem um entendimento como é que vocês podem viver de dividendos, viver de renda, né? Muito disso, e ter, claro, também seu patrimônio aumentando com investimento em ações e fundos imobiliários. No caso aqui na minha defesa, eu tinha 30 mil reais, lá em 2016 eu tinha um patrimônio de 55 mil reais. Nesse recorte aqui, era um patrimônio de 55 mil reais. Ah, Diego, eu tenho mais, eu tenho menos. Pouco importa aqui para os nossos estudos. Só você adaptar à sua realidade. Mas um patrimônio de 55 mil reais, não é um patrimônio, né, ninguém é rico com 55 mil reais, né, investidos, mas é um patrimônio razoável para uma pessoa de uma classe média teria isso, né? Mas eu já vim investindo desde 2012, então eu já tinha um patrimônio já acumulado em investimento em ações e fundos imobiliários já dentro desse período. Mas em 2016, né, peguei esse cenário, esse recorte aqui, só um recorte, como eu disse para vocês, onde na defesa eu tinha 30 mil reais, no meio de campo 9 mil e no ataque 16 mil reais. Então, defesa, setor bancário e setor elétrico. Eu tinha lá Itaú e Taesa. Um banco e uma empresa de transmissão de energia elétrica, 30 mil reais, que dá 54% na minha carteira. Né, no meio de campo tinha 9 mil reais. Né? Então se adapta a cenário. Eu tinha aqui um fundo imobiliário XPMOL, que é o shopping center, né? A Grendene, né? Setor de varejo, indústria, varejo, e a Tupi, uma exportadora de módulos de motor. Não vou entrar em detalhes aqui o que é cada empresa, mas é uma exportadora, uma dolarizada. XPMOL e Grendene anda muito com a questão de Grendene também exportar alguma coisa, mas a principal parte da receita vem no cenário interno do Brasil, economia interna, consumo interno. E XPMOL é shopping, né? Shopping é consumo interno nato, né? Então tinha 9 mil, que é 16%. E no meu ataque, minhas pimentinhas, né? Eu tinha Magazine Luiza, ela tinha Magazine Luiza desde 2000, acho que 2015, mais ou menos, 15, 16, mas foi comprando, né? 15, 16, foi comprando até 17, né? E tinha CVC.
Então era aqui a minhas pimentinhas. Então aqui eu não estou esperando dividendos, estou esperando crescimento. E aí acontece, então tinha o valor aqui distribuído, né? 18, 12 mil, né? 4 mil, 2 mil e 3 mil na Tupi, 10 mil na Magazine Luiza e a CVC 6 mil reais. Então assim, era o que eu tinha na época, o recorte que eu tinha na época em 2016. Então 54% na defesa, a gente sabe, método de mundo de bater mais ou menos 50% na defesa, uns 20% no meio de campo, que eu tinha 16%, e no ataque 30%. O que aconteceu ao longo de 2016? Então, do início ao final de 2016. O que aconteceu? Eu tenho valorização das minhas ações e eu tenho os dividendos. Então você tem duas formas de ganhar dinheiro com ações, com valorização e com dividendos. E aí que vem a sua lucratividade. O somatório disso é o seu lucro. Quando você for entrar no site lá do resultado dos meus alunos, vai ver lá, ganhei, sei lá, 100% em um ano, em 12 meses. É o quê? Juntou ali o que ele ganhou, lucrou, o que ele lucrou, né? Então o que ele lucrou em valorização e também de dividendos, né? Então, somado isso, né, em relação ao capital investido que ele tinha antes, ele lucrou 100%. Lembrando que 100% é dobrar o capital. É dobrar. Então, assim, 100% é isso. Então vamos lá. Então, quanto que ganhou? Então aqui no caso do Banco Itaú, por exemplo, que Itaú tinha 18 mil, valorizou 1.780, valorizou menos de 10%, né? E os pagou uns dividendos também razoável aqui, pagou, então eu lucrei 3.570 de 18 mil, né? E aí eu tinha 12 mil na Taesa e lucrei 2.470, lucrando, somando aqui a valorização e os dividendos, como vocês estão vendo na tela. No meio campo também tive valorização, não vou entrar em detalhes aqui para não perder muito tempo, mas está aqui na tela para vocês. Então, XPMOL aqui nos reais, tá, pessoal? Nos reais aqui eu trouxe o recorte de 2016 de uma parte das minhas ações. Eu tinha mais ações, mas eu não vou trazer tudo aqui, senão fica muito complicado para os nossos estudos. O foco aqui é estudo, né? Recomendação. Então, você vê aqui que tinha valorização, você está ganhando com valorização e com dividendo. Valorização e dividendo. O somatório disso é o seu lucro atividade de cada case. E aí você vai ter no somatório, então, na minha defesa, eu tive R$ 6.040 na minha defesa, né? Hoje, particularmente, a minha defesa é o que dá mais, né? No 2006 era o que dava menos, mas isso é normal, porque dividendo, muitas empresas focaram em dividendos por longo prazo, então, assim, é normal isso. O meio de campo ali, normalmente, é o meio mesmo, né? E o meu ataque, né? Quando eu tenho grandes upsides, eu sempre tenho, né? No caso, naquele ano específico, eu tive um upside maravilhoso com a Magazine Luiza. E aí, né, ela saiu de R$ 10.000 e foi para R$ 83.000 e ainda tinha pago uns dividendos. Não, essas empresas, a Magazine Luiza e CVC pagaram pouquinho de dividendos, mas não importa, não estou esperando dividendos delas, mas fiz aqui o somatório para a minha lucratividade. E aí eu tinha lá R$ 16.000 e foi para R$ 90.000 o meu ataque. Então repare que aí eu tinha 54, 16 e 30%. Então a distribuição ficou o quê? Comprometida, né, dentro do método leitura de mundo. Mas repara que, Diego, pode oscilar, até oscilou, né, por a XPMOL caiu, suas ações caíram, né, do Agrendene também caíram, né, era o momento onde a Selic estava subindo, estava alta no caso, né, nós vimos um problema grave de economia interna, né, no 2015, 2014, né, o dólar estava um pouco mais alto, então a Tupi se beneficiava disso, teve valorização aqui, pagou dividendos, na verdade a Tupi melhorou muito, a Tupi e a Taesa depois foram sensacionais, sim, sensacionais, né, assim, depois de 2017, 18, foi sensacional. Até 2020, 2021, a Taesa, então, pagou excelentes dividendos. Não? Foi maravilhoso. Nem foi tão bom assim nesse recorte que eu tô pegando aqui da Taesa e da Tupi. Então aqui eu tenho um retorno, então eu tive um aumento de capital. Então eu tive um aumento de capital. Para poder melhorar aqui e ilustrar isso melhor, trago aqui para você uma outra planilha aqui embaixo, né, uma tabelinha, onde meu patrimônio inicial então tinha aqui, resumindo, 55 mil. O que que eu lucrei no ano? 106.654. Foi o que eu lucrei naquele ano 2016. Então meu patrimônio agora foi para 161.654. Aqui eu tô pegando todo o dinheiro que eu tô ganhando, eu tô reinvestindo. Então não estou aqui gastando nada disso. Então o patrimônio, eu botei de novo no meu patrimônio. Aí uma rentabilidade de 294%, quase que quadriplicou, né, na verdade, né, o meu patrimônio, né, quase 300%, 300% é quase quadriplicar, 100% é dobrar, né, 200% é triplicar, né, 300% é quadriplicar, né, o meu patrimônio, multiplicar por 4. Então foi o que aconteceu naquele ano de 2016, foi quando começou meus grandes upsides, né, que aí chega a minha liberdade financeira foi a partir de 2016. Tive um ano muito bom, mas já investia desde 2012, tá, pessoal? Então não foi início, que não foi o start, né? Comecei com pouquinho dinheiro. Então, na minha defesa, agora eu tenho 36.140, meio campo 18 mil e meu ataque 106.899. Então, o que acontece? Agora minha defesa, que era 54%, agora tá 22%.
E o meu meio de campo, que era, acho que era 16%, isso, 16% caiu para 12%. E o meu ataque, que só era 30%, agora foi para 66%. E o que que eu faço nesse exato momento aqui? Eu faço a redistribuição. Então eu vendo algumas ações do meu ataque, né, e para poder cair para lá para próximo de 30%, e vou comprando ações aqui ó, da minha defesa para chegar próximo de 50%, e aqui para chegar próximo de 20%, 50, 20 e 30, né? Então, eu começo a fazer uma nova redistribuição, né, do meu patrimônio, para que eu volte a ter 50, 20 e 30. 50, 20 e 30. 50 na defesa, 20 no meio de campo e 30 no ataque. E aí vai passando para os próximos anos. Ah, Diego, quando é que eu faço esse rebalanceamento da minha carteira de investimento? Cara, isso aí depende muito do momento, por isso que lá dentro do curso, do Método Leitura de Mundo, a gente tem uma comunidade no nosso Telegram que a gente discute diariamente sobre investimento, aí vai tirando dúvidas também, tem o meu suporte para poder saber, e aí com o tempo você vai também tendo um entendimento no momento certo, de você comprar, de você vender, de você rebalancear a sua carteira de investimento. O que não aconteceu aqui foi no meu caso específico, em 2016, o que que eu fiz aqui? Eu ainda via muito potencial na Magazine Luiza. Eu vendi uma parte somente dela e da CVC. A CVC tinha vendido toda. Só fiquei em 2017 com a Magazine Luiza, porque eu vi aí, né, crescimento, putz, subiu bastante naquele ano, entendeu? E depois de 2017 subiu bastante também, né? E aí, putz, foi sensacional. E aí eu mantive, né, uma parte e fui e vendi outra parte. E aí redistribuí na minha carteira de investimento, certo? Então, assim, para poder facilitar. Então, a ideia aqui é mostrar para vocês aqui algo mais prático de números. Poucas pessoas fazem isso na internet, eu vejo isso poucas pessoas, mas que aconteceu de verdade comigo, né? Aí de 2019 para cá, né, os meus alunos, né, comecei, né, com as minhas primeiras turmas do Leitura de Mundo, e os meus alunos também vêm fazendo esse método, aplicando esse método com defesa, meio campo e ataque, e aí sim ganhando valorização em dividendos, lucrando bastante com a Bolsa de Valores. E aí, é claro, né, da mais para frente você vai ter aí um retorno de capital maior em dividendos para você poder viver de renda, aí você pode parar de querer reinvestir esses dividendos. Eu, no meu caso específico, hoje eu tenho outras rendas como professor também, pouco, né? Eu pouco uso dos meus dividendos, tudo que eu estou ganhando de dividendos praticamente eu reinvisto. Só se eu quero fazer um projeto específico, uma viagem, ou quero, sei lá, fazer uma aquisição de um veículo, algo do tipo, aí sim eu uso meus dividendos, mas, né, depende muito do estilo de vida de cada um. Isso aí é, né, um problema gostoso que você vai ter para resolver. Ok, pessoal, gostou do vídeo? Então deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Eu acho que é interessante dar essa noção correta sobre investimento em ações e bolsa de valores. E aqui a gente investe sem medo, investindo em boas ações, investir no momento certo e, claro, com uma carteira balanceada, equilibrada, com defesa, meio campo e ataque. E aí qualquer pessoa pode investir, né? Então, se você for entrar no site Resultados dos Meus Alunos, você vai ver ali dublador, policial militar, músico, dentista, pessoas comuns que estão aplicando o método de mundo, investindo e tendo lucratividade com seus dividendos e valorização. Ok, pessoal? Forte abraço e até a próxima.